Salve, salve, meu povo! Como vocês estão? Estamos ao vivo para mais uma live. Toda segunda, 18 horas, vocês sabem que eu tenho um compromisso aqui com vocês. E religiosamente eu vou estar aqui para compartilhar com vocês conhecimento. Conhecimento é poder, né? Cumprimentando o pessoal que já está chegando por aqui, Zé Maria Pereira, Abelnir Azevedo, grande Abelnir, já troquei ideias com ele aí mais de uma vez. E hoje a gente vai falar sobre os reflexos do continuado nas férias e no 13º. Reflexos do continuado nas férias e no 13º. Mas antes de falar disso daí, eu tô lembrando aqui, cara, eu fiz um post hoje de manhã de uma aposentada que me mandou o contra-cheque dela desse mês e do mês passado, moçada. Caramba, velho. Eu fico pensando o quanto é nefasto, né? O destino, bicho, de quem não se cuida, não pensa, não está atento aos seus direitos, né? Não reflete sobre aquilo que está recebendo, não olha o contra-cheque, né? Não acompanha. Puxa vida, velho. Essa aposentada, por exemplo, ela passou a pagar mais de R$900 por mês de IPSENG. R$900. E ela mora no interior. No interior, quem mora no interior aí sabe disso. O IPSENG, cara, ou não chega, ou chega de uma maneira tão precária, que às vezes vale mais a pena ir no posto de saúde, no SUS, do que no IPSENG. E teve aí um reajuste de quase 100%, quase dobrou o preço, cara, imagina. E a gente refletindo assim, né? Por que será, né? No interesse de quem que se faz isso, cara? No interesse de quem? Vai dar ruim. Eles sabem que vai dar ruim. Vai uma galera cancelar IPSENG e pular fora. Aí se essa galera sai, se tem uma saída em massa, a arrecadação cai assustadoramente. E aí aquilo que já era ruim vai minguando. Então talvez os caras estão querendo, na verdade, acabar com tudo. Só que não pode chegar e acabar de uma vez, porque além de não ser popular, seria até inconstitucional, né? Aí, ó, a questão de ser atendido com cotas é humilhante. O Tarek tem toda a razão, cara. Cotas e você nunca tem cotas. Aí você tenta marcar, liga lá 7 horas da manhã, né? Até chamar já é 7h01. 7h01 já acabaram as cotas. Aí só dali um mês, 15 dias, ou sabe-se lá quando, cara. Terrível, terrível, terrível. Eu, quando vi, eu fiquei chocado, cara. Chocado. Terrível. Bom, mas hoje a gente não vai falar sobre isso, não. Eu tava só fazendo essa observação aqui, porque antes de entrar aqui na live, eu olhei lá o post e respondi umas perguntas e que tinham feito lá no próprio post, né? E aí me surgiu aqui essa questão. Muito bem, vamos lá. Cumprimentando então o Arlindo Freitas, Luciene Silveira, que acabou de chegar por aí. Vamos lá para o tema de hoje. Reflexos do continuado em férias e 13º. Muito bem, para a gente falar dos reflexos do continuado, é importante a gente falar sobre o que é esse continuado. O nome completão é gratificação de incentivo ao exercício continuado, também conhecido como GIEC, gratificação de incentivo ao exercício continuado. E o povo mais antigo também chama isso de abono permanência. São dois direitos diferentes, tá? Abono permanência e exercício continuado são diferentes, mas têm a mesma natureza, a mesma ideia, que é remunerar o servidor que já completou todos os requisitos para a aposentadoria, mas deseja continuar no serviço público. E isso é muito bom. É bom para o Estado e é bom para o servidor também, caso ele se sinta ainda assim com energia para continuar trabalhando depois de ter cumprido os requisitos para aposentadoria, o que nem sempre acontece, porque vai tomando tanta traulitada ao longo de 30 anos de serviço, 25 para as mulheres, que chega no final ali e já está doido para sair fora. Mas se ele quiser continuar, ele continua e recebe na Polícia Civil de Minas Gerais
Um terço, 33,33% a mais na sua remuneração. O abono permanência é um valor bem menor, tá, gente? É para os outros servidores e aí é com base no valor da contribuição previdenciária. É um valor bem menor. Da polícia é bem maior, 33%. Muito bem, então vamos lá. Aí você recebe o exercício continuado, essa gratificação, todos os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Quando chega lá no final do ano, você teria que receber o valor da sua remuneração mais o continuado no 13º. Então, digamos que você ganha, só a título de exemplo, 15 mil, que é a sua remuneração, mais 5 mil de exercício continuado. Então, 15 mais 5, 20. Quanto que você teria que ganhar de 13º? 20 mil. Porém, o Estado só paga com base na sua remuneração, excluindo o continuado. Ele paga só 15 mil. Então, ficou aí 5 para trás. Quando chega lá no terço de férias, a mesma coisa. Só dá para receber o terço de férias sobre o valor da remuneração e não sobre a remuneração mais o exercício continuado. Ali dá mais uns 2, 3 mil de prejuízo. Todos os anos. Então daí cerca de 8 mil reais de prejuízo por ano para os policiais que estão no continuado, mas não recebem corretamente os reflexos dele lá nas férias e no 13º. Fábio, por que isso acontece? Bom, eu não tenho uma resposta oficial, nem o Estado tem, mas é o famoso migué. Quem é da polícia aí sabe o que é o famoso migué. Migué é aquele negocinho, eu finjo que tô aqui, você finge que tá também, eu finjo que te pago, você finge que recebe, fica o dito pelo não dito. Então o Estado vai dando esse miguezinho. Pensa comigo, digamos que a gente tenha, 3 mil policiais 3 mil não, vamos colocar menos, vamos colocar 1.000 policiais. 1.000 policiais no exercício continuado, só para facilitar a conta, né? 1.000 policiais a 8 mil por ano, a gente está falando aí de 800 mil reais. 800 mil reais por ano. Que você vai dando cano ali num miguezinho que ninguém percebe. É o famoso miguezinho silencioso. É assim que o Estado age. Sempre no silêncio. Sempre sorrateiro. Sempre nas sombras. Sem fazer barulho. Ele não coloca essa informação para todo mundo ouvir. Fica ali na miúda, na calada. E o servidor vai aceitando. E o que o Estado teme, é o que eu coloquei no post de hoje, é a sua voz. Isso é o que ele teme. E eu estou aqui para dar voz a você. Porque é isso que vai fazer com que essas injustiças e essas ilegalidades possam ser afastadas. Bacana? Então, recapitulando, já sabemos o que é o exercício continuado e já sabemos o que o que são, então, esses reflexos obrigatórios que deveria incidir nas férias e no 13º. O Estado dá, então, aquele migué, você não fala nada, ele também não diz nada, passam-se os anos e você perde até mesmo o direito de cobrar na justiça. Porque as dívidas da Fazenda Pública, elas prescrevem a cada 5 anos. Então, se você não recorrer à justiça nesse período, você mesmo tendo o direito, você não pode cobrá-los na justiça. E olha só o que eu descobri. Eu montei um grupo de WhatsApp para falar sobre os direitos ocultos dos policiais. Direitos ocultos. Porque eu vejo que a galera não sabe, porque o Estado não diz. O Estado não informa, não sai lá no boletim interno lá. Quero ver, fala para mim aí, se saiu alguma vez no boletim interno que você tem um direito a mais que você não está sabendo. Não sai. Isso só sai lá no Diário Oficial. E quem lê o Diário Oficial? Ninguém. Então é sempre no silêncio. Aí eu fiz esse grupo de WhatsApp. Tá lá o link na minha bio. Se você clicar, você cai lá nesse grupo do WhatsApp.
os direitos ocultos dos policiais civis de Minas Gerais, e lá é como se você tivesse uma consultoria 24 horas por dia. Deixa a sua dúvida lá, eu estou sempre respondendo na medida do possível, beleza? E aí começaram a entrar muitos policiais aposentados há mais de 5 anos. Uma galera que aposentou em 2000, 2005, 2010, 2015, até perto de 2020. O pessoal começou a entrar lá no meu grupo, porque ficaram sabendo aqui através do perfil, um colega vai falando para o outro vai falando para um, e o pessoal começou a entrar e falar assim, Fábio, eu quero saber do meu direito aqui. E aí o cara tinha férias prêmio que não foram pagos, reflexo em continuado que não foi pago, isenção de imposto de renda que ele não deveria ter pago, foi cobrado no contra-cheque dele, isenção de contribuição previdenciária. Cara, uma infinidade de direitos dele que foram todos, surrupiados. Mas ele, infelizmente, não recorreu à justiça em tempo hábil. E aí eu tenho que dar essa tristíssima notícia para o sujeito. Cara, você tem o direito, mas a gente não pode cobrar na justiça, porque esse seu direito era de 2013, 2015, 2017, 2010. Já era, perdeu, não tem como. E nessa época não havia um grupo no WhatsApp em que você podia simplesmente entrar e fazer uma pergunta para um advogado especialista que vai te responder ali na hora com amor e carinho que você merece. Então eu vejo, cara, que esse grupo ele não tem apenas, vamos dizer assim, a função de informar direitos. Ele tem uma missão, cara. É uma missão de não deixar essas injustiças se perpetuarem no tempo. Quando eu percebi isso, porque, eu vou abrir meu coração aqui para vocês agora, né? Eu vou falar para você, é tenso, cara. Eu tenho que trabalhar o dia inteiro e eu faço a gestão da equipe, a gestão financeira do escritório e lá responder a galera. Aí outra pergunta, eu entro lá e respondo de novo. Não é fácil para mim. Mas quando eu vi que aquilo é uma missão que eu tenho, cara, isso é uma energia que faz assim, bicho, ninguém pode ficar sem resposta aqui. Então eu tenho um alarme que eu coloco no meu celular na sexta-feira, que quando dá ali por volta de 4, 5 horas da tarde, que eu já começo a encerrar a minha semana, eu coloco um alarme dizendo, responder o grupo, porque ninguém pode ir para o final de semana sem resposta. Não pode. Eu tenho que dar um jeito de responder, ainda que seja para dizer, olha, vou olhar o seu caso e respondo semana que vem. Mas no vácuo não vai ficar, porque é uma missão desse grupo, cara. Quando eu vi esse tanto de gente que está lá perdendo direitos, aí me acendeu essa chama, sabe? No começo eu até confesso que era mais assim, uma questão informativa e tal, etc. Depois, cara, que eu vi o tanto de gente que já levou ferro, que não pode mais cobrar na justiça, falei, não, aqui não, ninguém mais fica sem resposta e ninguém fica também sem conhecer os seus próprios direitos, beleza? Muito bem. Então, o que pode ser cobrado nessa ação de reflexos do continuado em férias e 13º? Pode ser cobrado os últimos 5 anos que você recebeu o continuado, mas não recebeu os reflexos deles em férias e 13º. Isso porque, como eu expliquei, a cada 5 anos prescreve o seu direito de cobrar na justiça qualquer dívida contra o Estado. Quando eu digo Estado, eu digo município, Estado, União, Distrito Federal. Bacana? Muito bem. O que é importante lembrar também? Que todo esse valor que você vai cobrar na justiça vai ser acrescido de juros e atualização monetária. Porque quando o juiz condena o Estado, ele diz, esse valor já era para ter sido pago lá em 2020, mas até você pagar vai ser lá por 2025, 27, 30. Então, nesse período todinho, entre a data que seria devido e a data que efetivamente você vai pagar esse servidor, tem que ser pago com juros e com atualização monetária. O que é muito justo, porque se você tivesse esse dinheiro lá atrás, você teria ou gastado ou feito um investimento, e se fizesse um investimento, teria hoje mais dinheiro do que teria naquela época. Então, é justo que você receba com juros e com atualização monetária. Beleza, Fábio, eu entendi, mas eu acho que
para cobrar na justiça, para correr atrás disso aí, deve ser muito burocrático. E eu tenho que te falar que não é. Todos os documentos para esse tipo de cobrança, ou você já tem em casa, ou tem no portal do servidor. Ou você já tem em casa, ou tem no portal do servidor. Então, por exemplo, a sua identidade, você tem aí no seu bolso. Comprovante de residência, você tem lá na sua casa. E aí, o que você vai precisar? Dos contra-cheques que você, desde quando você começou a receber o exercício continuado. Desde que seja nos últimos 5 anos. Para trás, já era, prescreveu. Então, você envia todos esses contra-cheques que você consegue aonde? No portal do servidor. Basta você entrar com login e senha, clicar em baixar, você vai baixando um por um. Já foi o tempo que a gente precisava guardar os papelzinhos de contra-cheque lá na gaveta, guardar aquilo durante 5 anos, depois perdia, você não lembrava em qual gaveta colocou, você colocava 2 em uma gaveta, 3 na outra, um no quarto, outro no outro quarto, outro no escritório, acabou, não precisa mais disso. Baixa lá no portal do servidor, que já vem já os 5 anos dos seus contra-cheques. O que mais que você precisa? Se você já aposentou, você vai precisar ter ali a sua publicação da aposentadoria para mostrar para o juiz. Seu juiz, só até aqui que eu recebi. Depois eu me afastei preliminarmente, não recebi mais, então fica até aqui a cobrança. E se você não se aposentou ainda, então esse documento nem precisa. Você vai precisar então apenas de 3 coisas: os seus contra-cheques, o seu comprovante de residência e o seu comprovante a sua identidade. Só isso, cara, a coisa mais simples do mundo. Com isso, você preenche, você assina, né, uma procuração, um contrato, pronto, já estão todos os documentos necessários para você recuperar aí R$8.000 em média por ano. Se a gente pensar nos últimos 5 anos, a gente está falando de R$40.000. E se você continuar na ativa, durante todo o tempo que você continuar, você já vai receber automaticamente no seu contra-cheque. Desses valores que você vai receber futuro, você não precisa nem pagar honorários. Você vai receber e vai entrar livre para você. Então eu tenho colega, por exemplo, que ficou no continuado 10 anos. Imagina, a 8 mil, então a gente está falando aí de R$80.000 num período de 10 anos que ele ficou no continuado, mais juros, mais atualização monetária, a gente está falando aí mais de R$100.000. E isso, gente, não é pouca gente que deixa para trás. É muita gente. Legal? Então eu queria compartilhar com vocês esse direito que muitos têm e poucos conhecem, para que a gente não sofra mais esse tipo de injustiça. Quero deixar para você também o convite para baixar o e-book que eu escrevi. O e-book chama Os Direitos Ocultos do Policial Civil de Minas Gerais. Se você for lá no link da minha bio, está escrito lá, só você clicar, pluft, você já consegue baixar e entra no grupo também. Se você quiser permanecer no grupo, lá vai ter sempre informação atualizada. Se você fala assim, não, Fábio, não quero permanecer no grupo, eu queria só o e-book mesmo. Você pode pegar o e-book, sair do grupo sem problemas nenhum. Mas eu acho que lá tem muito valor. Lá é um lugar em que eu não diria que substitui um sindicato, não. Mas ele faz um papel que o sindicato poderia prestar, que é uma assistência jurídica. E lá o sujeito faz lá a famosa perguntinha, eu vou lá e respondo com a maior calma, com a maior alegria, um prazer estar sempre à disposição de todo mundo que está lá no meu grupo, e eu gosto de dar moral para quem me dá moral. Então você está lá, eu vou com certeza priorizar a resposta para você do que de uma outra pessoa que me procura, que vai ser respondida também, mas vai entrar lá no final da fila. Aqui, esse meu pessoal, a minha comunidade, a minha turma, esses têm preferência, beleza? Show de bola! Então, galera, queria deixar para vocês aí esse convite para entrar lá no grupo, para acompanhar também as lives que eu faço aqui toda segunda-feira, às 18 horas. O conteúdo do perfil está aí à sua disposição. Eu estou trazendo sempre algumas reflexões sobre aquilo que a gente vivencia. Eu próprio já fui policial civil também, então sei, já senti na pele todas as dores de que é ser um servidor público. Eu não fui só policial, fui também professor do Estado. Vai gostar de sofrer, hein?
fui policial, fui professor e agora sou advogado. Oh, meu Deus do céu, tem uns que nascem para sofrer nessa vida, viu? Mas eu sou advogado com muita alegria, eu me encontrei nessa profissão, é aqui que eu gosto de estar e é aqui que eu consigo fazer de fato a diferença no mundo. Bacana? Olha só, um abraço para vocês, desejo aí uma semana abençoada para todos e se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo informativo que eu compartilhei aqui na live, pode me mandar um direct ou pode clicar preferencialmente, até peço, né? Fica mais organizado para mim, clicar no link da bio, baixar lá o seu e-book e estar presente no nosso grupo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.